tem que estar sempre preparado. Amém. Para essas eventualidades, né? Então, eu falei, tá bom, então. Ela ficou bem sentida por não poder estar aqui, mas depois, no final do culto, oraremos e agradeceremos a Deus. Amém. Tanto é que a lembrancinha que nós fizemos para ela, a gente vou pregar lá no pastor Rafael sexta-feira, aí eu levo para ela, né? Para a glória de Deus. Amém, queridos? Mas eu creio que a palavra do Senhor glória a Deus não estará vazia nessa noite no nosso coração. Amém, meus queridos? Abre suas Bíblias, nós vamos ler lá no profeta Abacuque. Aleluia. Nós vamos decorar esse versículo esse ano, amém? Fazendo menção dessas palavras, aleluia, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cotidiana, amém? Hoje é o 9º dia, hoje nós estamos aqui representando o mês de setembro, amém? E eu creio que grandes coisas o Senhor continuará fazendo. Abacuque capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra da misericórdia. Aleluia. Amém? Pode se assentar, queridos, dando glória a Deus, em Espírito, amém? Querido Deus, louvado seja Deus. Fala conosco, Senhor, que o Espírito Santo venha, Senhor amado, aleluia, Senhor, direcionando essa palavra aos nossos corações, para que nós venhamos, Senhor, ter vida e vida abundante. Assim eu louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Louvado seja Deus. Oh, meus queridos, nós estamos no caminho certo. Amém? Durante todos esses dias, nós estamos buscando a Deus e aleluia, nós estamos no caminho certo. A palavra de Deus, a oração, querido, nos coloca no caminho da restauração. Amém. Amém? Nós aprendemos isso com os profetas, com os patriarcas, né? Com Jesus, com os discípulos, com a igreja primitiva. Então a palavra de Deus diz que o caminho para a restauração, para o avivamento, é a palavra e a oração. Amém? Então esses dias nós estamos recebendo, né? Nós estamos ouvindo, nós estamos orando, então estamos no caminho certo. Aleluia! A palavra de Deus e a oração são dois grandes instrumentos que nos levam à vitória. Amém? Talvez alguns pensam que a vitória vem porque é forte. Talvez a gente pense que a vitória vem porque nós somos inteligentes, né? Porque nós temos privilégios, nós conhecemos pessoas de alta reputação. Não, irmãos. A vitória não vem por isso. A vitória vem para nós através, sabe, da palavra e da oração. São grandes instrumentos de Deus, armas de Deus, ferramentas de Deus, que Ele coloca nas nossas mãos, para que no decorrer da nossa jornada, para que no decorrer desse ano, você venha, sabe, que usar, manusear, amém? E receber. Glória a Deus. Então, queridos, ouvir a Deus por meio da palavra é muito bom. Mas também queria falar com Deus por meio da oração. Eu sei que vocês leem a Bíblia, né? E faz muito bem. Mas também quando nós oramos, na verdade, nós falamos com Deus. Então, a receita para uma vida vitoriosa é a palavra e a oração. Amém? E com isso nós vamos aprender a obedecer. Quando nós oramos, quando nós temos a palavra, gera em nós obediência. E a obediência nos leva a bênção. Aleluia! Então, desde o dia 15, nós estamos recebendo, irmãos, o que é necessário para um avivamento espiritual, né? Espero que vocês, na condução do ano, dos meses, vocês fazem notória, como disse aqui, né, o profeta Abacuque, declara isso no decorrer dos anos. Não esqueça, no decorrer dos meses, não esqueça, amém? Do avivamento, né, desse enchimento do Espírito Santo, dessa glória que tem sido derramada sobre nós nesses dias. Porque, irmãos, nós vivemos, sabe, um tempo de muita apostasia religiosa, nós vivemos um tempo de crise econômica, nós vivemos um tempo de muita imoralidade, vivemos um tempo de falta de fé, de frieza espiritual e ainda, irmãos, a vida de muitos perdeu o fervor. Amém?
esse avivamento. Por quê? Glória a Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. É esse tempo que nós estamos vivendo. O mundo está dessa forma. Amém? Então, quando nós buscamos avivamento, o avivamento não vem de nós mesmos, mas ele vem do céu. Ele vem de Deus, porque é obra do Espírito Santo. Amém? E o avivamento vai nos levar muito mais para perto de Deus. Amém? A irmãzinha falando que quando a gente começa a adorar a Deus, dirigir um culto, pregar, dar um ensino bíblico, cantar, a garganta seca, a gente trava, a gente treme, dá dor de barriga, né? As palavras sobem, o português parece que se torna difícil, a gente engasga, a gente erra as palavras, mas sabe por quê, irmãos? Tudo isso para te intimidar, para que você não faça, amém? Aquilo que Deus te propôs no coração, para que você não seja usado por Deus. Muitas pessoas são valentes, e mesmo engasgando, mesmo aí gaguejando, ela vai, ela engata aí a primeira, a segunda e vai embora. Mas tem outros que são tímidos. Então, quando ele comete assim, começa a engasgar, começa, por exemplo, a tremer, começa a esquecer, ele fala, já não vou mais. Se derem oportunidade, eu já não vou mais, porque eu não levo jeito, eu não dou para isso, né? Verdade. Muitas vezes, irmão, nós travamos o nosso chamado por causa dessas coisas que vêm, mas isso é natural. Isso é natural. Isso acontece até com os maiores pregadores. Isso acontece, irmãos, não é só conosco, amém? Mas com todas as pessoas, né? Quando estão com a responsabilidade, amém? De falar algo para o reino de Deus. E o que eu quero dizer para vocês, querido? Quando vem o escárnio, o desânimo, quando vier o conformismo, o comodismo, sabe, queridos? Quando tudo que nós fazemos para Deus, sabe, se torna obrigação, quando o nosso amor pela obra, quando o nosso amor pelas pessoas esfria, quando as mágoas superam, não é verdade, as virtudes que Deus tem colocado, quando as angústias aumentam, né? Quando começamos a perder a força, quando começamos a perder a esperança, sabe, queridos, para poder vencer e nos apropriar daquilo que Deus nos deu, é sinal que nós estamos precisando ser avivados. Amém? Talvez você fale, ai pastora, eu não sei por que avivamento. Avivamento é isso, quando você está desanimado, sabe? Quando você está conformado com as coisas que estão acontecendo, quando você vai de encontro ao comodismo, né? Ao modismo de hoje, o comodismo, nós vamos nos misturando, né? E achando normal o mundo e a igreja, a gente acha tudo igual, não é igual, irmãos. Não é igual, amém? Quando nós começamos a fazer as coisas para Deus e para os outros por obrigação. Eu vou fazer, senão Deus me castiga. Eu vou fazer, porque senão eu vou para o inferno. Eu vou fazer, senão o meu líder, meu pastor, minha pastora vai me cobrar. Não, irmãos, não. Quando nós caímos nesse sentido, irmãos, é necessário que nós venhamos voltar para Deus e buscar em Deus um renovo, buscar em Deus um avivamento, amém? Estamos vivendo num tempo, queridos, em que o crente, sabe, queridos, eles estão com a alma abatida, irmãos, abatida. Um tempo em que os crentes, em que as pessoas estão tendo tanta dificuldade com emoções, com a sua área, por exemplo, sentimental, psicológica, emocional, e isso mistura com o espiritual, né? Não tem nada, mas acaba misturando, né? E nós vamos vendo também o que acontece, irmãos. Nesse tempo, os crentes, além de se abater, perdem a força e também perdem o vigor da sua vida. Né? Aquela vida que tinha sentido antes, hoje tanto faz, né? Não sei se você já viu alguém falar, pastor, tanto faz. Para mim tanto faz essa situação. Para mim tanto faz se for desse jeito. Eu já nem estou mais ligando, eu já nem estou mais aí com essas coisas, sabe? Quando os problemas vêm, as perseguições vêm, as humilhações vêm, as enfermidades vêm, e quando a falta de dinheiro, o problema começa a surgir, a solidão vem, irmãos, aí a gente começa o quê? Misturar o nosso sofrimento humano e começamos a deixar que a nossa vida espiritual seja afetada por isso. Mas sabe, queridos, nós temos que lembrar, amém? Que todo sofrimento humano,
Sabe por quê? É causado pelo pecado. É causado, queridos, pelo mundo que nós vivemos. É consequência muitas vezes. Mas o nosso espiritual, irmãos, não podem ser abalados. Sabe por quê? O nosso espiritual não pode ser movido por aquilo que vemos, por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que somos, cidadãos do céu. Amém? Quem garante, sabe, querido, o renovo, quem garante a vida da nossa vida espiritual é Deus. Já pensou se Deus precisasse depender, não é verdade, de uma porta de emprego, de uma cura, né, de alguma coisa material, para que ele pudesse estar bem, para que ele pudesse operar, para que o Espírito de Deus pudesse se manifestar? Não, irmãos. E assim também é o que Ele quer fazer conosco. Amém? Para que você viva esse tempo sem a sua glória a Deus. Para que você viva esse tempo, sabe, querido, sem perder a força, sem perder o ânimo, sem perder a esperança. Tenha problema, tenha perseguições, humilhações, falta de dinheiro, solidão. Mesmo assim, queridos, nada poderá te afastar de Deus. Amém? Nada poderá te afastar daquilo que Deus tem para a tua vida. Louvado seja Deus. Ele é maior. Amém? Mas não é assim. Na vida prática não é assim. Eu sei que não é, irmãos. Porque a nossa fé parece que não é igual. Tem uns que vence, sabe, irmãos, passa pelo vento, passa pela fornalha, está lá de pé cantando do outro lado. Mas tem muitos que se abatem, muitos perdem a força, muitos se paralisam, muitos, sabe, não quer mais saber de nada. E é para você que eu quero trazer uma palavra nessa noite. Glória a Deus. Para você que muitas vezes pensou em parar, para você que muitas vezes está aqui, mas está abatido, está magoado, está sem força, sabe, você que está sofrendo perseguição, você que está com problema, você que tem passado humilhações, você que tem enfrentado aí, sabe, problemas em todas as áreas, sabe, que é para você que eu quero trazer uma palavra de avivamento nessa noite, amém? E eu quero falar, sabe, irmãos, de um homem, servo de Deus, profeta, homem muito usado por Deus, que não temia nada. Ele não temia Aleluia. nada. A fé dele em Deus era uma fé forte. Sabe? Ele era um homem, irmãos, que através da sua vida Deus fez grandes coisas mesmo. O Senhor fez através, sabe, da vida desse homem. Amém? Talvez você também possa ser um desses. Talvez você é aquele, como eu disse, que enfrenta tudo, a batalha vem, a luta vem, mas você está de pé, você está orando, você está cantando, você está na igreja, você está profetizando, você está pregando, né? Talvez você seja um desses, né? Que vem a luta, vem as provas, mas você não cede, você não para, você não desanima, amém? Abre suas Bíblias lá em 1 Reis 19, eu quero conversar hoje, falar um pouquinho do nosso profeta Elias. Aleluia, homem de Deus, homem perseverante, homem corajoso, homem cujo Deus era na vida dele, homem a qual o Senhor falava, ele obedecia, um homem avivado, um homem, sabe, que ele encorajado pelo poder de Deus. Aleluia. Esse homem teve grandes experiências, amém? Abre as suas Bíblias aí em 1 Reis e fica com a sua Bíblia aberta aí, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou ler algum versículo, mas depois nós vamos caminhar um pouquinho. Diz assim o versículo 1: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Faça-me os deuses como lhe prover, se amanhã, a esta hora, não fizer a tua vida como fiz com cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi e chegou a Berseba, e ali pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? Olha só, irmãos, um homem usado por Deus, um homem corajoso, um homem, irmãos, aleluia, a qual Deus operou coisas maravilhosas, né? A qual Deus relatou na história. Esse homem fez, queridos, sabe, através do poder de Deus, coisas assim que ficou registrada na Bíblia. Mas nós vamos aprender com Elias que esse mesmo homem forte, esse mesmo homem
de Deus, esse mesmo homem cheio de coragem, esse homem cheio de fé, que ele orava e Deus respondia com fogo, mesmo esse homem mostra para nós uma evidência de fragilidade humana. Meu Deus. Eu quero dizer para você que se você é servo de Deus, você é humano. Aleluia. Ou tem alguém aqui que é biônico, ou tem alguém aqui, né, que não é humano, né? Porque a Bíblia fala para nós que antes de nos receber o Espírito de Deus, mesmo com o Espírito de Deus ativando a nossa vida espiritual, nós somos humanos, amém? Nesse momento, irmãos, dessa passagem, a Bíblia mostra que Deus cumpre a sua vontade apesar das nossas limitações. O que eu quero dizer para você? Sabe, tudo que você faz, tudo que você alcança, tudo que Deus faz através da sua vida não é mérito teu, é mérito de Deus. Aleluia. Porque nós somos totalmente limitados. Nós somos limitados, amém? E a palavra de Deus vai mostrar que através de Elias, ele vai mostrar isso, irmãos, que mesmo a capacidade de Elias, aquela capacidade vinha de Deus, era Deus que tornava Elias forte, era Deus, sabe, queridos, na vida de Elias, que fazia com que todos os propósitos fossem cumpridos. Mas agora nós vamos ver numa evidência, sabe, queridos, numa ameaça de Jezabel, esse homem de Deus agora se vê intimidado, esse homem agora, ele sente medo, ele se sente fragilizado diante de uma ameaça. E o que ele faz, querido? Ele sai da presença de Deus. Ele vai, sabe, ele sai dali. Deus não havia falado para ele sair dali. O Senhor não falou para ele, queridos, ir para o deserto, ir para lugar nenhum. Mas diante da ameaça, sabe, ali de Jezabel, aquele homem, querido, sabe, ele toma um posicionamento contrário à vontade de Deus. Quantas vezes nós temos medo? Muitas vezes nós somos ameaçados pelo inimigo, ameaçados pela circunstância, ameaçados pelos problemas, e a gente faz o quê? Toma uma rota diferente da que Deus mostra pra gente. Deus nem falou com você, mas você decidiu ir por outro caminho, fazer de outro jeito, não é verdade? Quantas vezes nós fazemos isso? Elias na caverna, queridos, é um lembrete que os fortes também podem ser fracos, amém? Até, querido, aquele que Deus usa pode ser fraco, ele pode enfraquecer uma hora. Nós vemos que Elias presenciou, querido, de forma clara a manifestação do poder de Deus. Por que eu estou falando isso? Esses dias têm sido dias de poder, sabe? Se você não receber nada de Deus na sua vida, é porque alguma coisa está errada. Esses dias têm sido dias de céus abertos. Mas essa manifestação de Deus, do poder de Deus, queridos, sabe, amanhã pode vir uma circunstância em que você vai querer talvez se fragilizar, se esconder, se esquivar e, sabe, sabe, numa direção contrária de Deus. Mas eu quero dizer para você, como eu disse, Deus cumpre a sua vontade, mesmo com as nossas limitações, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Amém? É o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. Então esse ano dependa de Deus. Amém. Dependa do poder de Deus. Dependa da graça de Deus. Dependa do seu Espírito. Louvado seja Glória a Deus. Porque Elias, queridos, ele viu a manifestação de Deus, sabe? Ele viu o morto ressuscitar, ele viu Deus controlando a chuva, secando a terra por 3 anos e meio. Depois ele viu a chuva intensa cair no céu, irmãos, sabe? Quando choveu depois de 3 anos. Elias viu, querido, que o homem, aleluia, sabe? Aquele homem foi cuidado pelos corvos, sabe? Aqueles corvos levavam pão e carne para Elias todos os dias. E ele bebia da água do rio. E quando o rio secou, Deus dá ordem a uma viúva para que o sustente. Então a manifestação do poder de Deus já da vida de Elias. Em todo o contexto da Bíblia, na vida de Elias, Deus se manifestava. É isso que Deus quer fazer. Em todo ano, em todo dia, em toda semana, em todo mês, Ele quer manifestar o seu poder na sua fraqueza, nas suas limitações, nas suas necessidades. O Senhor quer manifestar o seu poder sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas depois, querido, de ver tudo isso, sabe? Depois de Elias ver e ele também presenciar e ele assumir o poder de Deus em sua vida, ele foge para a caverna.
e faz da caverna o seu lar. Amém? O que eu quero dizer? Quantos de nós hoje não estamos assim? Quantos eram usados por Deus? Quantos viu prodígios da mão de Deus? Quantos, na verdade, presenciou milagres da mão do Senhor? E hoje, sabe que ele prefere estar escondido numa caverna. Sabe, queridos, a caverna é uma prova de que o milagre não mantém ninguém de pé. Amém? O que mantém a gente de pé é nós continuarmos prosseguindo, amém, com a nossa fé no Senhor. Verdade. Deus pode ter me usado muito lá atrás para fazer grandes coisas, mas se eu não continuar a caminhada com Ele, daqui para frente pode ser que não vai acontecer mais nada. Muitas pessoas pararam com o seu chamado, com os seus talentos, pararam de ver o poder de Deus, porque se intimidaram, se enfraqueceram, desanimaram, ficaram com medo, acuaram por alguma circunstância, sabe, queridos, pararam, sabe, voltaram para trás. Muitas vezes não é muita coisa não, sabe, é uma palavra que a gente ouve de uma pessoa, talvez lá fora, ou dentro da igreja, ou no meio da família, talvez, sabe, é uma situação, sabe, que várias coisas vêm, como disse a irmã Menezes, às vezes até mesmo, sabe, uma ação do inimigo, te impedindo de ser bem sucedido naquele momento, e a gente já se intimida à primeira vista, e a gente já não quer mais fazer nada, sabe, queridos, aquele mesmo homem que era usado, sabe, com poder, aonde viu a manifestação de Deus, agora através de uma ameaça de uma mulher, o que ele faz? Ele se intimida. Muitas vezes, por causa da ameaça de um problema, por causa da ameaça de uma situação, eu paro de cantar, eu paro de orar, eu paro de ser usado por Deus, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Por quê? Só por causa, irmãos, sabe? Que a gente se deixa levar e a gente começa a se fragilizar. Mas hoje, irmãos, eu quero que o Senhor te milagres e bênção não mantenha de pé. Sabe por quê? Milagre e bênção não é todo dia. Milagre e bênção é quando você precisa. Amém? Deus não vai fazer milagre todo dia e derramar bênção todo dia. É somente quando nós precisamos. A mão de Deus age. E no dia que Ele não fizer? E no dia que Ele não te fizer um milagre? E no dia que Ele não te dá uma bênção? Não podemos desanimar. Não podemos nos esconder. Não podemos ir para a caverna. Nós precisamos nos manter ativos, fortes, avivados, caminhando com Deus, amém, irmãos? Em nome de Deus, a sua palavra, vendo e recebendo a manifestação do poder. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, antes, quando uma pessoa batizava, a primeira coisa que ele almejava não era um emprego, não era uma promoção, não era ir para uma faculdade, era o batismo com o Espírito Santo. Enquanto ele não recebia o batismo com o Espírito Santo, eles não paravam de orar, eles não paravam de buscar. Hoje as pessoas têm vergonha de falar em línguas, hoje as pessoas têm vergonha de buscar, de orar, né? Às vezes eu ando nos corredores, as pessoas parecem que travam a boca, não tem vontade de orar, de falar com Deus. Mas, queridos, não perca essa oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Não perca essa oportunidade de ver na tua vida e através da tua vida a manifestação do poder de Deus. Aleluia! Vamos ver o capítulo anterior, que é o capítulo 18. Elias está no auge. Elias está ali, irmãos, sabe, enfrentando o rei Acabe. Elias está ali no Monte Carmelo, sabe, querido, enfrentando os 400 profetas de Baal. Sim, ele está ali no auge, meus irmãos. Mas esse mesmo homem que estava lá no auge do seu ministério, no auge do seu chamado, no auge da sua vida espiritual, é o mesmo que agora, no capítulo 19, está frágil, melancólico, em crise de identidade, ele está vitimista, escondido numa caverna. Quantas vezes nós fazemos isso? No ano passado, talvez você fez muita coisa, mas talvez no final do ano, quantas coisas te paralisaram? Quantas coisas veio, não é verdade? Ontem estávamos no auge, agora hoje, muitas vezes estamos nos sentindo acuados, fragilizados, melancólicos, tristes, sem ânimo, sabe, irmãos, olhando para baixo, né, sem perspectiva. Estamos como aquela mulher, não é verdade? Aquela mulher que tinha um problema na coluna,
que já estava ali há muitos anos dentro da igreja, sem poder olhar para cima, só olhando para baixo. Às vezes nós estamos assim dentro da casa do Senhor, sem força para olhar para cima. É Deus. Por causa, queridos, sabe, de todas essas coisas que sobrevêm. Mas uma coisa eu quero dizer, irmãos, que aquele mesmo homem, sabe, que confrontou Acabe, que derrotou os profetas, sabe, que viu a manifestação do Senhor, que orou e o fogo desceu. Depois ele sobe ali no Monte Ora, queridos, para que a chuva venha. Esse mesmo homem agora, irmãos, está com essa fase na sua vida. Você lembra quando você começou? Você não perdia um culto, você não perdia uma oração, você não perdia uma escola bíblica. Sabe, a gente estava ali naquele auge, como diz ali, né? A gente estava ali queimando o nosso coração. Sabe quantas vitórias você já recebeu? Nossa, se você for listar aí, você vai semanas contando testemunho de tudo que Deus fez na tua vida. Sabe, queridos? Mas sempre após de uma vitória vem um desânimo. Por que será, né? Depois que você ora para o teu marido se converter, o teu filho, quando ele é salvo, quando ele vem para a igreja, a gente murcha. Aí a gente desanima. Aí a gente não quer mais ir no culto. Aí a gente não quer mais orar. Sempre após uma vitória. Às vezes você luta com uma doença, quando Deus dá a vitória, você desanima. Aí você fala, ai, desanimei. Depois que você já venceu, você desanimou. Verdade. Sabe quando você está procurando aquela porta de emprego, você fica aí anos e anos desempregado, né? E você está ali, quando a porta chega, a gente desanima. Porque aí parece que esgotou. Parece que esgotou tudo da gente, né? Parece que a prova esgotou tudo da gente. E quando a vitória chegou, nós não tínhamos mais força. Mas nessa noite eu quero dizer, irmãos, que esse ano não seja assim na nossa vida. Que você possa lutar pela tua vitória, e quando a vitória chegar, que você esteja de pé. Para glorificar o nome do Senhor. Sabe? Para que você possa não se esgotar no meio da luta. É por isso que nós precisamos do avivamento. Porque o avivamento não vai deixar que você se esgote quando você estiver em batalha, quando você estiver em provação, quando você estiver em tribulação, quando você estiver passando por perseguição. Você não vai se desgastar, desanimar, correr, fugir de Deus. Glória a Deus. Você vai ficar firme no seu chamado. Você vai ficar firme na sua fé. Você vai ficar firme. Porque, irmãos, as ameaças do mundo, as ameaças do diabo, as ameaças de Jezabel, que ele não pode nos fazer temer. Não podemos ter medo, meus queridos. Não podemos. Sabe? Porque nós temos um Deus que é maior de toda e qualquer ameaça, todo e qualquer problema. Então não deixe que nada nessa vida te desgaste, coloque medo, sabe? Roube a tua visão, sabe? Porque Deus está contigo e você tem um chamado. Cada um aqui tem um chamado. A igreja é o corpo de Cristo. Ninguém é medo por acaso. O problema é que todo mundo quer ser igual. Se cada um faz o exercício do corpo, na função e no chamado, o corpo anda, o corpo adquire vida e Deus opera através de cada corpo. É que às vezes eu sou pé e quero ser mão, às vezes eu sou mão e quero ser olho, às vezes eu sou olho e quero ser o coração, às vezes eu sou o coração, mas eu não estou contente, eu quero ser a orelha. E assim nós somos no corpo. Nós não estamos contentes no local, no meio que o Senhor nos introduziu no corpo. Nós começamos a rejeitar o nosso dom. Talvez Deus colocou você para interceder. Você fala, não quero interceder, porque eu quero cantar. E às vezes Deus não colocou você para cantar, colocou você para orar. E às vezes você fala assim, mas eu não quero orar, eu quero pregar. Aí você vai pregar e às vezes o seu chamado é evangelizar. Mas a gente não aceita, irmãos. Verdade. Sabe, queridos, que nós venhamos entender isso. Temos um chamado, cada um tem um propósito no corpo, na igreja, sabe, no plano de Deus. Elias também tinha. Elias era um profeta ousado, era um profeta corajoso, era um homem, irmãos, que tinha coragem de enfrentar o rei Acabe. Sabe, aquele homem foi ousado em tudo ali que ele praticou. E hoje que Deus levante Elias nessa geração. Aleluia! Que Deus levante homens e mulheres ousados. Glória a Deus! Manifestar a glória de Deus no mundo. Aleluia! Sabe, onde você estiver, que você seja um Elias de Deus, um Amém. profeta
te enfraqueça. Não, irmãos, e te afaste do alvo e do propósito de Deus. Não permita, porque depois que o crente desanima, para levantar ele, irmãos, é só misericórdia. Deus. É só misericórdia de Deus. E nós vamos ver isso aqui com Elias, porque no versículo 4 Elias foge para o deserto. Sabe, queridos, o deserto não tem providência. Sabe, aquele homem estava desanimado a ponto de pedir a morte. E o que ele faz? Deita e dorme. E avivamento é levantar, se colocar de prontidão, de alerta. Não é tempo agora de adormecermos espiritualmente. Não dá para tirar férias. Nosso espírito não pode tirar férias. O nosso corpo cansa, o nosso corpo desanima, como eu disse, o nosso corpo é frágil, nós somos humanos, mas o nosso espírito está no Senhor. Ele é forte. Ele é forte. Você não pode desanimar, como Elias fez aqui, queridos. Desanimou de uma tal maneira, a ponto de perder a morte e adormecer. Mas nós vamos ver, queridos, sabe, que Deus tem um plano na vida de Elias, como o Senhor também tem um plano na minha e na tua vida. Amém. Se você está desanimado, se você está sem força, achando que está tudo acabado, nós cantamos sempre aí, tem vida aí. E essa vida não é nossa, é a vida de Deus. Amém? Nós temos muitas coisas a conquistar, irmãos. Glória a Deus. Nós temos muitas coisas ainda. Não se prenda somente, né? Eu fico assim olhando, as pessoas ficam, já dá por vencido porque ganhou um emprego, dá por vencido porque fez uma faculdade, dá por vencido porque comprou um carro. Ei, as coisas espirituais são muito maiores do que Aleluia. isso. Porque o carro talvez pode roubar, o carro estraga, você nunca vai gastar, você vende, enjoa dele. Não, e as coisas espirituais são eternas. Amém. Sabe, eles são eternas. Glória a Deus. São eternas. Tanto é que Deus se preocupa com você e comigo, que Ele não quer que você desanime, Ele não quer que você se prostre, que o Senhor, Ele vai enviar um anjo para despertar Elias, e ainda vai e toca. Glória a Deus. Diz Elias, levanta e come. Os anjos chegam e levam pão e água para ele. Talvez eu e você precisamos de uma macarronada, de uma feijoada, de um churrasco para poder ficar vivo. Mas não, irmão, basta para nós a palavra de Deus. Aleluia. Basta para nós, sabe que Ele dá água, a vida do Espírito Santo. A palavra e o Espírito é importante para que nós venhamos, sabe, se manter vivo. Glória a Deus. Não dá para se manter vivo sem a palavra. Não dá para se manter vivo sem o Espírito Santo atuante na nossa vida. E hoje o Senhor quer nos levantar. Ele está nos dando esses dias pão e água para nós comermos, para que nós venhamos ficar firmes. Nos levantar. Aleluia. Ele está alimentando o nosso espírito. Aleluia. Para que você vença 2023. O diabo vai continuar lutando contra nós, sim. É a missão dele. Ele é sujo. Sabe, ele é maquiavélico. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele veste, irmãos. Mas nós estaremos com o nosso espírito avivado, com vida abundante, para não cedermos, para saber que iremos vencer todas as investidas do diabo. Deus é a providência para nós. Deus é a providência para Elias naquele lugar, irmão. O Senhor queria renovar Elias naquele momento. Elias queria morte. Elias queria dormir.
Você sabia? Você sabia que a gente sai do culto, que nem o de ontem, o desses dias, e quando chega na segunda-feira, ai que desânimo, Senhor. Se eu não pudesse nem levantar, eu vou ter que enfrentar isso. Misericórdia, Deus. Olha aí, Senhor. Sabe, a gente começa a desanimar tudo de novo. Queridos, o que eu quero dizer, quando Elias comeu a primeira vez o pão e bebeu a água com o anjo de Deus, sabe o que aconteceu? Ele fez como eu e você no outro dia. Voltamos a dormir. É dessa maneira. Voltamos a ficar ali, desejando a morte, parado. Sabe? A palavra vai dizer que muitos irmãos estão adormecidos espiritualmente. Mas esse ano é um ano de despertamento. Amém. Creio, Deus. Todas as igrejas do Senhor. Porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Percebido, irmãos, porque a guerra é travada. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Verdade. Sabe que ele, como eu disse, as trevas não vai parar. Ela não vai deixar de investir contra nós. Mas se você tiver acordado, despertado, avivado, você vai vencer todas as barreiras. Glória a Deus. Hoje vamos levantar, vamos comer, vamos Aleluia. porque o caminho é longo. Eu recebi uma vez uma profecia, irmãos, eu estava com 35 anos, com vários problemas de saúde. Eu achava até que eu ia aceitar Jesus e ia morrer logo, sabe? Porque quando eu estava no mundo, no espiritismo, eles disseram para mim que a minha vida não passaria dos 30. Uma vez uma entidade chegou, um demônio, e falou assim, olha, você não vai passar dos 30 anos. Eu olhei bem assim, eu falei, poxa, mas não vou nem criar minhas filhas, né? Eu olho, irmãos, para a glória de Deus, estou com 61 anos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela palavra, sabe? E todos os dias eu busco a vida de Deus para a minha vida, para que eu possa continuar caminhando, despertada. Porque quando você está despertado, você está ativo. Qualquer barulho você está escutando. Não sei se vocês aqui põem a gente com sono pesado, que a casa pode cair, o ladrão pode entrar, que ele não vê nada, né? Mas no mundo espiritual você não pode estar assim. Você tem que estar apercebido. Você tem que estar ativo. Você tem que ter discernimento. Amém? Sabe por quê? Por causa das investidas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Nessa noite, não ignore o alimento que Deus nos dá. Não faça como Elias, sabe? Elias, ele comeu, ele bebeu, por 2 vezes Deus insistiu, mas ele continuava frustrado. Elias continuava desanimado. Elias continuava, querido, não querendo se levantar. Mas a palavra vai dizer para nós no verso 8, queridos, aleluia, que Deus é tão maravilhoso. E com aquela comida que Elias comeu, que o anjo deu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. E isso foi por quê? 2 vezes, ele comeu 2 vezes, hein? Já pensou você que está comendo desse pão e bebendo dessa água a vida toda? Até aonde você vai chegar? Se Elias comeu 1 vez, 2 vezes do pão e da água que o anjo deu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Imagina você comendo todo dia do pão. Quantos anos você não vai poder caminhar nessa terra? Quantos anos, não é verdade? Quanto tempo você não vai poder, queridos, caminhar e viver para a glória de Deus? Aleluia! Mas Elias, sabe o que ele fez depois de receber todas essas maravilhas, a vida de Deus? Diz que Elias sai do monte, querido, e vai entrar na caverna. Sabe? Ele foi fugir da presença de Deus, sabe? Ele foi se esconder de Deus. Ele foi, sabe, fugir do chamado, fugir do propósito, fugir da missão. Onde foi falado esses dias que a gente fala que vai fazer e não faz. A gente promete para Deus e não cumpre. Não é verdade? Muitas vezes a gente faz como Elias, a gente foge do chamado, do propósito, da missão. A gente foge. Mas sabe, queridos, Deus vai ao teu encontro. Amém. Aleluia. Pode dizer que não adianta, Deus te alcança. Você pode fugir que Deus vai ao teu encontro. O salmista diz, para onde irei eu? Que o Senhor não possa me encontrar. Aonde nós possamos fugir da presença de Deus, a obra tem que ser terminada, irmão. Aleluia. A obra na tua vida tem que ser terminada.
Sabe por que muitos não chegam no final? Não é porque Deus não quer terminar a obra, é porque nós muitas vezes fugimos Verdade. do propósito, não enfrentamos o processo e fugimos daquilo que Deus determinou para nós e não cumprimos a tarefa desejada por Deus. E assim como Deus perguntou para Elias aonde ele estava, hoje ele pergunta para nós também: aonde que nós estamos? Aonde que eu estou? O que nós estamos fazendo? Porque se você está deixando que a perseguição, que os inimigos, que os problemas, que as pessoas, que as frustrações, situações te amedrontem, te paralisem, né? Se você tem vontade de fugir, se você tem vontade de desistir, irmãos, saiba de uma coisa: Deus é o mesmo. Para Elias, glória a Deus, estava tudo diferente. Ele deixou de buscar a presença de Deus e até mesmo de crer em Deus por algum momento. Ele achou que a perseguição de Jezabel era mais forte do que a manifestação revelada de Deus na vida dele. Naquele momento ele esqueceu, mas Deus, queridos, é aquele que vai ao nosso encontro. E o Senhor foi ao encontro de Elias. Glória a Deus. O que você está fazendo aí, Elias? Ele falou: o Senhor eu estou aqui escondido, porque Jezabel quer me matar. Ela já matou os profetas e ela jurou pela minha vida, sabe? E disse que o Senhor havia poupado a vida dos profetas, sabe, queridos? E nessa noite Deus poupa a tua vida e a vida da tua família. Aleluia! Sabe por quê? Isso é por causa do propósito que Ele tem para nós. Nessa noite eu quero deixar que você saia do desânimo, que você deixe o medo, sabe? Deixe o medo, tira a angústia. Ouça Deus, se ponha de pé, saia da caverna, do comodismo, do medo, do conformismo, da religiosidade. Aleluia! E vem para perto de Deus. Deixa Ele avivar você, porque o Senhor tem, sabe, coisas grandes e abundantes para realizar na tua vida. Ah, meus irmãos, recebe essa palavra. Amém. Sabe, as vitórias, os milagres, as bênçãos não definem o teu chamado, não definem quem somos. Não é verdade? Mas o que define o que somos é nós estarmos com Deus até o fim. Para chegarmos até o final, nós precisamos de ajuda. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Eu quero nessa noite chamar o pastor Peterson. Hoje é aniversário do pastor. Vamos orar pela vida dele. Amém. E nessa noite nós vamos profetizar sobre a vida do nosso pastor. Amém? Avivamento no chamado, na vida, na amém. Família, né? Que Deus continue te animando, te fortalecendo, né? Para um propósito específico que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos abençoar o nosso pastor? Amém. Nossas mãos. Querido Deus Santo, Senhor, meu Deus e Pai, nessa hora, Senhor, nós oramos. Louvamos o Teu nome, Pai, pela grande bênção em qual o Senhor tem, meu Deus, permitido, Pai, tem derramado sobre a vida do Teu filho, sobre o lar do Teu filho, sobre sua vida espiritual. Senhor, fortalece ele nessa jornada. Ah, Senhor, Pai, que ele possa, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, meu Deus, continuar, Senhor, a mergulhar, Pai, no oceano do Espírito, Pai. Ah, Pai, continuando, Senhor, a conhecer o Senhor. Pai, que as bênçãos do céu, lá no mundo de Jerezinho, Senhor, continua, Senhor, perseguindo teu servo e alcançando ele por essa jornada. Pai, fortalece o teu servo nessa caminhada. Pai, que a luz do teu Santo Espírito, Senhor, possa estar refletindo na vida do teu servo. Pai, abençoa ele, Senhor. Pai, concede ele, Deus, anos e anos de vida, Senhor. Pai, aleluia, Deus, que os teus propósitos sejam realizados na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer a lição desse livro. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, amém? Irmã Neném, vem orar aqui. Enquanto nós vamos fazer a lição.
vai gostar. Mas por isso. Você vai orar, Ju? Vamos orar por isso. Amém, irmãos? Oremos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai amado. Aleluia. Senhor, teu povo, Senhor, que clama pelo Glória a teu nome, Deus. Senhor, meu Deus. Louvado seja. Sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, nós até pensamos. Glória a Jesus. Pai querido, Pai santo, é a hora, Senhor, meu Deus, ó Pai querido. Senhor, nós estamos ungindo com teu óleo. Este óleo será óleo da unção, Pai amado, Deus fiel. Ah, Senhor, meu Deus, ó Pai, este óleo representa
Graças a Deus, amém? Deus abençoe a tua vida, continue, queridos, aleluia, avivando cada dia mais, continue perseverando, amém? Amanhã nós estamos aqui com a missionária Ju,
Gisilene, ela vai estar aqui amanhã para a glória de Deus ministrando nos nossos corações, amém? Continue, persevere, está terminando já, né? Eu creio que grandes coisas, né? Vocês vão contar. Domingo, irmãos, é o culto da família, mas é o culto do testemunho. Você que tem testemunho, você que vai querer agradecer a Deus por esses 12 dias, domingo é o teu dia. É o dia de você cantar, é o dia de você testemunhar, é o dia de você glorificar o nome, amém, do Senhor, por tudo que Ele já está fazendo, né, nesses dias e por tudo que Ele já vai fazer também, em nome de Jesus, amém? Chamar o pastor Peterson, ele vai orar pela igreja e da bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Deus. Estava curioso para ver a Bíblia. Amém, irmãos? Vamos orar, amém? Deus é bom. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, Pai querido, pelo longo dia, Senhor, que nos concedeu na tua casa. Senhor, eu sei que cada um aqui tem um propósito, Pai querido, pessoal, mas eu creio também que o propósito do Senhor, Pai querido, tem sido gerado nos nossos corações, através, Pai querido, dessas palavras que têm sido ministradas. Senhor, conserva, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado nos nossos corações e que nós venhamos também, Senhor, colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que tem sido ensinado, tudo aquilo, Pai querido, que o Senhor tem, Pai querido, nos falado durante esses dias. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, essas famílias, Pai querido amado. Ah, Deus, continua conservando na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo pão e pela água, Senhor, que o Senhor nos concede hoje, para que nós possamos continuar caminhando na tua presença, Pai querido. Senhor, e assim, Pai querido amado, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Para terminar, em nome de Jesus.